parte, eu gostaria de convidar você a ficar sobre os seus pés e abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo de número 12 ao versículo de número 15, 16 ao versículo 16. Serei breve, não se preocupe. Filipenses capítulo 3, o versículo é o 12 até o versículo 16. Amém? Consegue colocar aí, varão? Estamos com problemas técnicos, então, se você não procurou na sua Bíblia, procure. Eu vou ler e você presta atenção, viu? Não se preocupe, não. Não que eu o tenha alcançado, não que eu o tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. 16 e último. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Podeis tomar o seu assento? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele foi um homem que plantou muitas igrejas, que pregou o evangelho em vários lugares. E aqui especificamente ele começa dizendo, não que eu já tenha recebido, não que eu já tenha alcançado. Ele diz que está prosseguindo para o alvo. Qual é o seu alvo? Ou melhor, qual tem sido o seu alvo? O alvo que o apóstolo Paulo sempre perseguiu foi Jesus Cristo. Sempre. Entre naufrágios, açoites, noites sem dormir, cadeias, prisões, julgamentos, violências, ele nunca perdeu o foco de buscar o alvo que era Cristo. Se eu for trazer para os dias de hoje, muitos de nós temos a facilidade de perder o foco, de perder o alvo. Às vezes o estudo toma o lugar do alvo, às vezes o trabalho toma o lugar do alvo, às vezes a saúde toma o lugar do alvo, às vezes o desejo, algum desejo que você tenha toma o lugar do alvo. Einstein dizia que não tem como ter em dois corpos, não tem como um corpo ser preenchido por duas coisas ao mesmo tempo. Ou você está cheio de uma coisa, ou você está cheio de outra. Quem dera se os cristãos defendessem a obra de Deus, tivessem compromisso com a obra de Deus, tivessem temor a Deus, como eles têm compromisso com o estudo, como eles têm compromisso com o trabalho, como eles têm compromisso com o esporte, quando eles têm compromisso com as coisas que eles gostam de fazer. Haveria uma reviravolta imensa no mundo, porque hoje a nossa agenda ela é compartilhada. Eu tenho que ver quando tem tempo para Jesus, eu tenho que ver quando tem tempo para orar, eu tenho que ver quando tem tempo para ler a Bíblia. E o que vai acontecer? Nós vamos perdendo o foco do alvo. Eu quero dizer a você, não se escandalize não, eu gosto de trabalhar com a verdade, viu? Vai doer, mas eu espero que cure. As pessoas dizem,
as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu quero perguntar a vocês, que igreja? A igreja de hoje? A igreja dos dias atuais? A igreja das pessoas que não têm temor a Deus? A igreja das pessoas que tratam a obra de Deus de qualquer jeito? A igreja das pessoas sem compromisso com a obra de Deus? É essa a igreja? É essa a igreja que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela? Estamos vivendo na geração das pessoas que oram pouco, leem a Bíblia pouco, mas são cheias de opinião de si próprio. Eu acho que é assim, eu penso que é assim e está tudo bem. Quero dizer para você, não perca foco do seu alvo. Você pode olhar, olha para a sua esquerda, olha para a sua direita, famílias sendo destruídas, casamentos sendo destruídos, pessoas presas no mundo das drogas, pessoas presas no mundo da bebida alcoólica, pessoas totalmente escravizadas pelo pecado, pessoas dentro da igreja mortas espiritualmente. Eu vou para o culto. Chega no culto, para ele é a mesma coisa de estar em casa e estar no culto, não tem diferença nenhuma. Essa igreja não é a igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Na verdade, vou dizer para você, não tenho medo de falar isso. A igreja está perdendo a batalha para o inferno faz tempo. Faz tempo. Porque a igreja de antigamente, todos aqui sabem, era uma igreja que tinha mais preocupação com a evangelização. Era uma igreja que tinha mais preocupação com a oração. E era uma igreja que as pessoas se preocupavam com a obra de Deus. Era uma igreja que as pessoas tinham compromisso com Deus. Por que eu falo Deus? Que é para ninguém achar que tem compromisso com a liderança. Para ninguém achar que tem compromisso com o pastor, com a pastora. Não. Você tem compromisso com Deus. Quem morreu por você foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Então, se você está em falta, não é só com a sua liderança, você está em falta com Deus. Entenda isso. O apóstolo Paulo, ele diz o quê? Irmãos, quanto a mim, versículo 13, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Tem gente que vive de passado. Mas aconteceu isso lá atrás, aconteceu aquilo, eu carrego isso até hoje. Irmão, passado é passado. Tem como voltar no passado, Poliana, e resolver algum problema? Tem como voltar no passado e voltar no tempo e não, se eu não tivesse feito assim, se eu não tivesse tido assim, não tem como. O que passou ficou para trás. Passado serve de lição. Passado serve de aprendizado. Pasme dizer a vocês que tem gente que nem com os erros aprende. Que diz que importante é nós aprendermos com os erros dos outros. Tem gente que não aprende com os erros dos outros e nem com os próprios. Então, para essa pessoa, o passado não ficou lá atrás, porque às vezes ela continua cometendo o mesmo erro no presente. Então, o apóstolo Paulo diz, avançando para as coisas que diante de mim estão. Se o passado ficou para trás, eu vou olhar para onde? Para o futuro. Vou olhar para o que está diante de mim. E aqui eu pergunto a você, o que tem estado diante de você? Qual tem sido o seu foco? Onde você tem aplicado as suas forças? Porque o apóstolo Paulo, apesar de nunca ter recebido, digamos assim, um salário de Deus, Deus ter obrigado ele a servir na obra, ele aplicou todas as suas forças para fazer a obra de Deus. Tudo que ele tinha dentro dele, todas as possibilidades que ele pôde usar, ele aplicou na obra de Deus. Às vezes aplicamos muito pouco do nosso tempo na obra de Deus. Às vezes aplicamos muito pouco de uma tamanha responsabilidade que nós temos de ter temor a Deus, de ter compromisso com a obra de Deus. Então eu digo a você, hoje é um culto de Santa Ceia
E nós precisamos, desesperadamente, voltar para Jesus Cristo. Voltar o nosso coração para Jesus Cristo. Às vezes lá atrás você já teve tanto compromisso com a obra de Deus e hoje você olha para você e nem você entende por que você não tem mais tanto compromisso. Mas sabe por quê? Tem alguma coisa tirando o teu foco. Você parou de olhar para o alvo. Me permita ilustrar isso para você. Imagine que nós fomos convocados para uma corrida de 100 metros, um exemplo. Se tu começar a correr e você começar a olhar por cima do ombro para trás, não vai dar certo. Deixa eu ver se o meu oponente está me alcançando. O que vai acontecer? Vai cair, vai tropeçar. Você tem que olhar para frente. O teu alvo é a linha de chegada. Teu alvo é Cristo. Para de olhar para trás. Começa a olhar para Cristo. Esquece. Quando nós, irmão Eude, quando nós decidimos vir para a casa de Deus e fazer a obra de Deus, as batalhas nunca vão acabar. Nunca. Se eu falar para alguém aqui, ô irmã Iranete, essa semana não vai ter nenhuma luta para você. Eu não posso falar isso. Se eu olhar para qualquer um de vocês e falar assim, você não vai ter mais nenhuma luta na sua vida, agora a sua vida vai ser perfeita, Poliana. Você não vai passar mais nada, você nunca mais vai adoecer, a sua vida vai ser perfeita. Isso não existe. Às vezes, é interessante porque às vezes nós esquecemos. Nós estamos numa missão, nós temos um alvo. Pensa aí, se o apóstolo Paulo preso lá na cadeia pensasse assim, rapaz, e agora que eu estou preso aqui, qual é o meu alvo? Não, vou desistir. Mas ele sabia que ia sair da cadeia e quando ele saía, continuava pregando o evangelho. Imagina quando ele estava sendo açoitado, apanhando, amarrado e dando chicotada nas costas dele, ele apanhando, sentindo dor no corpo e falasse, não, eu desisto porque está difícil. Ele sabia que tinha um alvo. E ele diz claramente aqui, não que eu tenha alcançado. Se ele, passando o que passou, ainda não tinha alcançado, e eu e você? Qualquer luta, irmã Maria, que vem, nós desanima. Qualquer vento que bate na porta, a gente quer parar. Queremos, vou desligar esse carro, não dou conta mais, não vou dirigir mais não. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. É sério. Você já imaginou isso, irmão? De eu começar aqui, caminhar, servir a Deus, fazer a obra de Deus lá na frente. Não, quero mais não, esse negócio de ser crente não é para mim não. Estou fora. Deus diz o quê? Tu não é digno do meu reino. Tu é covarde. Imagina o que o apóstolo Paulo passou, quanto sofrimento, noite sem dormir. Imagina aí, se fosse tu já tinha parado. Eu já tinha parado também, junto contigo. E as nossas lutas, muitas vezes, nem são 1% do que esses homens passaram para que a palavra de Deus chegasse até nós. Não podemos perder o foco do nosso alvo. Eu não sei o que você está passando, não sei o tamanho da tua dificuldade, não sei o tamanho da tua luta, mas eu quero te dizer, prossiga para o alvo. Você está numa corrida da salvação. E para ir morar no céu, irmã Maria, nós temos que nos esforçar. O cansaço vem? Vem. A vontade de desistir vem? Vem. Elias entrou na caverna. Deus falou, o que tu está fazendo aí dentro, Elias? Rapaz, não tem ninguém vivo. Morreu, mataram os profetas tudinho. Só tem eu. Maldito dia que eu nasci. Era bom que eu morresse logo. Elias sai da caverna.
Tem obra para tu fazer. Deus vem nos socorrer quando nós desanimamos. Deus vem nos socorrer quando nós cansamos. Eu não poderia dizer para você que nós não cansamos. Nós cansamos. Nós sentimos vontade de parar. Nós temos um momento na nossa vida que nós dizemos, Senhor, eu não aguento mais. Me ajuda, me socorre. E Ele vem nos socorrer. Não podemos parar. A não ser que você já tenha chegado no alvo. Eu não cheguei ainda. Um dia chegarei quando eu estiver no céu, com Jesus Cristo. Aí eu vou ter chegado. Então, nenhum de nós ainda chegamos no alvo. Então, não vamos perder o foco. Prossigamos para o alvo que é Cristo. Amém? Já vou finalizar. Então, no verso 14, ele deixa bem claro. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele está falando da salvação. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Tu tem problema? Tem. Eu também tenho, um bocado. Mas o alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Não deixe as outras coisas tomarem de conta do seu coração a ponto de você esquecer que o alvo da sua vida é Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos prosseguir para a Santa Ceia. Eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.